Neste momento, vamos fazer uma retrospectiva resumida do que vimos, mas para entender os mercados financeiros. Na verdade, existe um mercado financeiro que tem 4 segmentos, mas estes segmentos, cada um deles, como tem características peculiares, são também chamados de mercados. Em todos eles, segue aquela lógica fundamental do mercado, qual seja, o preço dos produtos e dos serviços é estabelecido em função da oferta e da procura. Vamos então ver quais são os mercados financeiros. Vamos começar pelo mercado de crédito. O mercado de crédito é aquele que nós abordamos no início de nosso curso. É o mercado da intermediação financeira. É o mercado onde os agentes superavitários, os poupadores, têm os seus recursos captados pelos bancos e os bancos, com estes recursos captados, concedem operações de crédito, empréstimos ou financiamentos aos tomadores, os chamados agentes deficitários, aqueles que têm necessidades de recursos. Os prazos das operações no mercado de crédito são curto, médio e longo. Nós temos operações de crédito de curto prazo e até de curtíssimo prazo, como por exemplo o Hot Money, que é de 1 a 29 dias. É considerado curto prazo, em princípio, uma operação com prazo inferior a 2 anos. As operações de médio prazo são de 2 a 4, 5 anos. Não há um conceito muito rígido em relação ao que seria um médio prazo. Acima de 5 anos é considerado uma operação de longo prazo. E nós temos no mercado de crédito financiamentos de longo prazo. Temos inclusive empréstimos de longo prazo. Hoje já é possível, na modalidade do crédito consignado, contratar operações de até 10 anos, um empréstimo. Temos financiamentos de veículos com 6, 7, 8 anos. Temos financiamento imobiliário com até 30 anos. São operações de longo prazo. Todas operações do mercado de crédito. Também faz parte do mercado de crédito a captação. Então, aqueles produtos de captação remunerada, como os CDBs, como as letras, como a poupança, que são as operações, as fontes, o funding para as operações de crédito. Então, este é o mercado de crédito. Temos o mercado monetário, que é a combinação do open market com o interbancário. O mercado monetário é aquele onde se regula o custo da moeda, o custo do dinheiro. E qual é o custo do dinheiro? A taxa de juros. Então nós temos o open market, onde é regulada a taxa Selic, e onde o Banco Central age no open market com o objetivo de trazer a rentabilidade média dos títulos públicos federais para o mais próximo possível da chamada meta da taxa Selic, a taxa básica de juros. E temos o interbancário, que é aquele mercado onde os bancos trocam recursos entre si. Os bancos que têm excesso de recursos disponíveis no seu caixa emprestam para aqueles bancos que estão com menor liquidez momentânea. As operações do mercado monetário são de curtíssimo prazo. A maior parte das operações do mercado monetário é de 1 dia. Existem operações de até 30 dias, mas a grande maioria das operações, tanto no open market quanto no interbancário, são de 1 dia. É a troca do dinheiro entre instituições financeiras e o Banco Central. Temos o mercado de capitais. O mercado de capitais, como nós já vimos, é aquele mercado baseado nos chamados valores mobiliários. Vamos então recordar e ampliar esse conceito. Valores mobiliários, definimos anteriormente
que são títulos emitidos pelas sociedades anônimas, que representam para os adquirentes um investimento com determinado grau de risco. Na verdade, se você consultar a Lei 6385/76, você verá que o conceito de valores mobiliários é mais amplo do que esse. Pela Lei 6385/76, além dos títulos emitidos pelas sociedades anônimas, são também valores mobiliários os derivativos, as cotas de fundos de investimento e quaisquer contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação e cuja rentabilidade dependa do esforço do contratante, daquele que está oferecendo esse contrato de investimento coletivo. No meu livro, você tem uma descrição mais pormenorizada acerca do conceito de valores mobiliários desta forma mais ampla. E você também pode consultar no artigo referente na Lei 6385 de 1976, que é a lei que cria a Comissão de Valores Mobiliários e que disciplina o mercado de valores mobiliários, o chamado mercado de capitais. No mercado de valores mobiliários, os prazos são curto, médio, longo e indefinido. E aí eu chamo a sua atenção. Apenas no mercado de capitais nós temos operação de prazo indefinido. Isto não existe nos outros mercados financeiros. Operações de curto prazo nós temos no mercado de capitais. Nós temos, por exemplo, a compra e venda de ações até no mesmo dia. Nós temos títulos emitidos pelas sociedades anônimas, que são títulos de curto prazo, que nós vamos ver em aula posterior. Nas aulas anteriores sobre o mercado de capitais, abordamos ações, que é um título de prazo indefinido. Quem compra ações pode vender no curto prazo e pode não vender, pode desejar manter-se como acionista, usufruir dos dividendos e participar da gestão da empresa. É uma operação de prazo indefinido. Existem títulos de dívida semelhantes às debêntures, mas que são títulos de mais curto prazo, as chamadas commercial papers. Temos títulos de médio e longo prazo. Tem debêntures de 2 anos, debêntures de 5 anos e tem debêntures sem prazo de resgate, a chamada debênture perpétua. É também um título de prazo indefinido. Então, no mercado de capitais, é a única possibilidade, o único segmento que apresenta operações de prazo indefinido. Com o conceito mais amplo de valores imobiliários que comentamos agora, por exemplo, o investimento em um fundo de investimento é uma operação de prazo indefinido. E o quarto segmento do mercado financeiro é o mercado de câmbio. O mercado de câmbio, como vimos em aula anterior, é o mercado onde acontecem as operações baseadas em moeda estrangeira. Pode ser a troca de moeda nacional por moeda estrangeira, a troca de moeda estrangeira por moeda nacional ou a troca de uma moeda estrangeira por outra moeda estrangeira, aquele tipo de operação que nós denominamos de arbitragem. As operações do mercado de câmbio são à vista ou de curto prazo. Nós temos muitas operações no mercado de câmbio que são à vista. O chamado câmbio manual, a troca física de moeda nacional por moeda estrangeira. O brasileiro que vai viajar para o exterior adquire dólares ou euros numa casa de câmbio. Isso é uma operação à vista. Ele vai, entrega reais e recebe moeda estrangeira. O turista estrangeiro que chega ao Brasil, o banco, a casa de câmbio, compra os dólares ou euros desse turista estrangeiro e entrega na hora reais. É uma operação à vista. Uma remessa internacional daqui para o exterior ou do exterior para cá é uma operação praticamente à vista. Ela é
disponibilizada no exterior para o destinatário no mesmo dia. Da mesma forma, quando alguém manda recursos para o Brasil, esses recursos chegam aqui e ficam disponíveis para o destinatário no mesmo dia em que foram remetidos do exterior. São operações à vista. No interbancário, nós temos muita troca entre os bancos de moeda estrangeira com operações à vista. E as operações de crédito no segmento de câmbio são operações de curto prazo. Os adiantamentos à exportação, por exemplo, o ACC, que nós comentamos na aula sobre câmbio, que é a operação que tem o prazo mais longo, tem no máximo 720 dias, menos de 2 anos. O conjunto das demais operações tem prazos mais curtos, normalmente de 180 dias, podendo chegar a 360, ou seja, tudo menos de 1 ano. Então, são operações de curto prazo. Para entendermos o funcionamento destes mercados, para concluir, é importante a gente perceber também que, tanto no mercado monetário, quanto no mercado de capitais, quanto no mercado de câmbio, nestes 3 segmentos, nós temos mercado primário e mercado secundário. Recordando este conceito, mercado primário é o mercado dos títulos novos. No mercado monetário, o mercado primário, operações de mercado primário, são aquelas onde o Banco Central está colocando títulos novos emitidos pelo Tesouro Nacional. Esta operação de mercado primário é feita entre o Banco Central e os chamados dealers. Então, no mercado monetário, são os dealers. São instituições financeiras credenciadas junto ao Banco Central para operar no mercado primário de títulos públicos. Esses dealers, posteriormente, repassam para as demais instituições financeiras, no chamado mercado secundário de títulos públicos. Além disso, existe também o mercado secundário de títulos públicos fora do mercado monetário, que aí já é, por exemplo, a clearing de ativos da BMF. Mas no chamado Open Market, temos o segmento do mercado primário, entre o Banco Central e os dealers, e o mercado secundário, dentro do mercado monetário, dentro do mercado entre Banco Central e bancos, dos dealers para as demais instituições financeiras, é um mercado secundário. Os títulos já foram emitidos anteriormente. Quando uma instituição vende para outra, quando uma instituição vende para o Banco Central, esse título já tinha sido emitido anteriormente. É mercado secundário de títulos públicos no mercado monetário. No mercado de capitais, nós já comentamos mercado primário de capitais, títulos novos, ações novas, como por exemplo o IPO, a abertura de capital, ou o follow-up, o aumento de capital. No mercado de câmbio, o mercado primário de câmbio é quando vem dólares do exterior. É a entrada de moeda estrangeira. O mercado secundário é quando essa moeda estrangeira está circulando no país. Com isso, fizemos um apanhado, um resumo
dos 4 segmentos do mercado financeiro, também caracterizados como mercados.